Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos, estamos aqui retornando com mais um programa para nós conhecermos um pouco mais a história da nossa igreja. Como dizíamos na última vez, que viveu o grande século XIII, com a fundação das ordens mendicantes, todos de vida ativa, homens que se colocaram neste mundo para evangelizar e anunciar a boa notícia de Jesus Cristo. Entretanto, ao lado desses grandes homens como São Francisco, São Domingos de Gusmã, nós também vamos encontrar as grandes heresias. Precisamente no século XIII, nesta mesma época, quando temos os grandes santos, os grandes fundadores de ordens e congregações, vamos também de dentro das próprias ordens, homens que se dedicaram ao estudo um pouco mais aprofundado, daqui a pouco se consideram os únicos homens bons, e aí eles vêm com teorias fortes, duras, como, por exemplo, os cátaros e os albigenses. Os cátaros se consideravam os únicos homens bons. Começam a condenar a hierarquia da igreja, começam a falar mal do Papa, dos bispos, e eles se consideravam melhores do que todos os outros. Formam uma sociedade secreta, e sempre achavam que Jesus Cristo nunca foi homem de verdade, que ele foi apenas uma aparência humana, que ele, na verdade, ele era Deus e essa história de homem foi quase que uma encenação. Então eles começam realmente a entrar no campo da heresia. Porque se Jesus Cristo não fosse verdadeiramente homem, ele não podia ter salvo a humanidade. Ele exatamente se tornou Salvador, porque ele era Deus e homem, inteiramente homem ao mesmo tempo. Então, assim, os cátaros foram rechaçados, especialmente pelos religiosos da época, os dominicanos e os franciscanos, mas, em todo caso, deixaram a sua marca negativa. Cátaros são homens exageradamente contrários à igreja, à hierarquia da igreja e à teologia da igreja. Um outro grupo, que é mais sério ainda, são os albigenses. Os albigenses negam a Eucaristia. E eles recebem esse nome de albigenses brancos, porque eles falam do pãozinho branco. Mas contrários à presença real. Negam a presença real de Cristo na Eucaristia. Eles não aceitam a palavra transubstanciação, que aquela hóstia consagrada se tenha transformado no corpo de Cristo, uma presença real. Então eles foram muito combatidos por Santo Antônio. Inclusive, na vida de Santo Antônio, conta-se aquela parábola, aquela história, aquele milagre que teria feito Santo Antônio, quando ele desafiou os albigenses. Os albigenses que entraram na cidade de Pádua com seus cavalos fogosos, e gritavam contra a Eucaristia. Então Santo Antônio os desafiou, ele disse: eu tenho certeza que os cavalos de vocês têm mais fé do que vocês. Vocês não querem dobrar os joelhos diante do Cristo Eucarístico, mas eu tenho convicção de que os vossos cavalos vão se ajoelhar diante de Cristo da Eucaristia. Então eles aceitaram o desafio, e Santo Antônio foi para dentro da igreja, pegou o ostensório com a hóstia consagrada e se colocou na praça. Na hora que eles vieram com seus cavalos, os cavalos na frente da Eucaristia quase que faziam a genuflexão. Dobravam os joelhos diante do Cristo Eucarístico. E os próprios albigenses ficaram bobos de ver um milagre desses, uma coisa tão extraordinária. Mas, para combater verdadeiramente os albigenses,
foi necessário mais do que simplesmente a pregação de Santo Antônio com eventuais milagres. Para combater de verdade os albigenses, a igreja sentiu que era preciso fazer mais. Então, o que ela fez? Primeiro, ela fez o primeiro concílio de Lyon, um concílio fora de Roma, no contexto onde estava acontecendo a grande pregação e a difusão dos albigenses, em Lyon, na França. Lá a igreja se reuniu no ano de 1245. E ela reuniu lá os principais teólogos, na época ainda vivos. Lá estava Santo Tomás de Aquino. E lá, então, eles afirmaram categoricamente a presença real de Cristo na Eucaristia. Também fora da missa, também depois da missa. Ele está presente, a hóstia se torna corpo de Cristo. É uma verdadeira transformação. E a partir dali foi que se criou uma festa especial em honra do Cristo Eucarístico, que é a festa de Corpus Christi. Já que a Eucaristia foi criada e foi fundada na noite da Quinta-feira Santa, quando Jesus celebrou a primeira missa com os seus apóstolos, entregando a eles a hóstia consagrada, quando ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Foi ali que ele instituiu o sacramento da Eucaristia. E ele entregou aos apóstolos o poder de continuar celebrando a Eucaristia, quando no final daquela ceia, daquela que é chamada para nós a última ceia, foi de fato a última ceia judaica, foi a primeira ceia cristã, a primeira missa, a primeira Eucaristia, quando ele disse no final: fazei isto em memória de mim. E disse isto categoricamente, imperativamente: fazei isto em memória de mim. Ele não deu apenas um conselho, de vez em quando vocês podem fazer, não, fazei isto em memória de mim. E a partir dali, nós sabemos que na igreja primitiva, os cristãos se reuniam no partir do pão e celebravam a Eucaristia. Era a celebração comum que se fazia normalmente no tempo de perseguição, na madrugada do primeiro dia da semana, porque era o dia da semana em que Cristo ressuscitou. Era ainda, no contexto do Império Romano, um dia de trabalho, por isso tinha que fazer isso de madrugada. Mas os cristãos celebravam. Quando receberam o domingo como o dia oficial, o dia sagrado, o dia religioso, o feriado da semana, eles o chamaram de domingo, Dies Domini, dia do Senhor. E celebravam sempre no domingo o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia. E agora, depois que os hereges vieram negar, então a igreja, através do concílio, instituiu uma festa em favor do corpo de Cristo. 8 semanas depois da Páscoa, exatamente uma quinta-feira, como foi também na Quinta-feira Santa, nós celebramos a festa Corpus Christi. Só que foi necessário ainda um segundo concílio. O segundo concílio de Lyon foi realizado em 1274. Por sinal, nesse concílio, propriamente, Santo Tomás de Aquino não pôde mais participar. Morreu no caminho para Lyon. Veio a falecer. Santo Tomás de Aquino faleceu na véspera de inaugurar o concílio. Mas todo o trabalho de preparação foi coordenado por este grande filósofo e grande teólogo, Santo Tomás de Aquino. Foi ali que eles instituíram a bênção do Santíssimo Sacramento como um importante sacramental que a igreja deveria continuar repetindo e celebrando como um dos mais importantes sacramentais que nós temos. Foi ali no concílio, segundo concílio de Lyon, em 1274, que a igreja aprovou oficialmente os hinos eucarísticos preparados por Santo Tomás. Aliás, hinos que nós cantamos até hoje, o famoso Pange Língua e o famoso Tão Sublime Sacramento, Tantum Ergo. Portanto, foi aí que começou toda essa nossa devoção eucarística fora da Santa Missa. Também
Foi em 1274, no Concílio de Lyon, segundo Concílio de Lyon, que a Igreja oficializou a procissão de Corpus Christi. Uma procissão a ser feita no dia de Corpus Christi. Nessa quinta-feira, 8 semanas depois da Páscoa, onde os católicos iriam para a rua demonstrar claramente a fé que temos no Cristo Eucarístico. Tudo em homenagem à Eucaristia, recomendando sempre mais esta presença real e acentuando para todos os povos que nós cremos nessa presença real, a hóstia transformada no corpo de Cristo, e permanecendo assim também fora da Santa Missa, permanecendo, portanto, nos tabernáculos, nos sacrários das nossas igrejas, como uma presença real. E isto nós homenageamos e celebramos uma vez por ano na festa de Corpus Christi. Então, depois de tudo isso, a igreja, portanto, vitoriosa diante dos albigenses, ela não só acentuou mais a presença real, mas, sobretudo, agora ela cercou essa presença real com várias demonstrações, como a festa de Corpus Christi, a procissão de Corpus Christi, a bênção do Santíssimo Sacramento, os hinos aprovados oficialmente. A igreja vai sempre mais tornar-se eucaristicamente central, portanto, centrada na Eucaristia. É o centro de toda a nossa vida cristã, é o Cristo Eucarístico, o cristocentrismo da Eucaristia. Claro que, do ponto de vista da história da Igreja, nós percebemos que já com 2 concílios realizados em Lyon, na França, um país já organizado como país, a Igreja vai sempre mais ter a influência francesa. Nós vamos ter um tempo assim de grande influência francesa. Os grandes teólogos vêm da França, os grandes bispos vêm da França, muitos cardeais franceses e até papas franceses, papas da França. E vamos ter um grande conflito daqui para frente nos conclaves, porque vamos ter os cardeais italianos e os cardeais franceses. Ora, os conclaves se tornam longos, difíceis. Tudo isso nós vamos ver em nosso próximo encontro. Aqui nós encerramos para hoje, sempre deixando para todos a benção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.